IBS e CBS nas operações com imóveis. A reforma tributária vai mudar a tributação da venda e da locação de imóveis. Mas isso não significa que toda pessoa que vender uma casa, por exemplo, vai pagar IBS e CBS. Também não significa que o imposto vai ser sempre obrigatoriamente de 28%. Para entender essa regra, a gente precisa responder três perguntas: qual foi a operação, quem realizou a operação e qual o regime tributário dessa pessoa que realizou a operação, seja ela uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, né? Então, por partes aqui. O IBS e a CBS, eles são os novos tributos sobre o consumo. A CBS, ela é federal. Ela vem para substituir o PIS e a COFINS. O IBS é estadual e também municipal. Isso é um detalhe importante aqui. Ele vai ser dividido entre os dois entes. E vai substituir o ICMS, que era dos estados, e o ISS, que era dos municípios. A implantação desse novo regime, ela vai ser gradual, né? Agora, em 2026, a gente está numa fase de transição e adaptação. Ela vai, nessa reforma, a CBS, mais precisamente, ela vai entrar de forma mais efetiva em 2027. E o IBS vai substituir o ICMS e o ISS entre 29 e 32, né? A estimativa que a gente tem hoje, pela lei, é que em 2033 o novo sistema já vai estar completamente implementado, né? Os tributos antigos já vão ter saído e os novos vão ser os únicos tributos que a gente vai ter que pagar. No mercado imobiliário, o IBS e a CBS eles podem incidir sobre a venda, a incorporação, loteamento, construção civil, locação, arrendamento, administração e intermediação imobiliária. Mas só o fato dessa operação estar prevista na lei, ele não significa que a pessoa que realizou a operação vai ser contribuinte, né? Pessoa física que vende um imóvel, né? Vamos pensar aqui uma pessoa que recebeu uma herança, né? Faz aquela venda ocasional. Ela não vai virar contribuinte do IBS, do CBS e da CBS automaticamente, né? A lei aqui, ela procura alcançar quem realiza operações imobiliárias com habitualidade, né? Um dos critérios considera a venda no ano anterior de mais de 3 imóveis distintos, né? E que tenham permanecido no patrimônio por menos de 5 anos. Uma outra hipótese, ela envolve a venda de mais de um imóvel, né? Então pelo menos dois, construídos pela própria pessoa nos 5 anos anteriores. Então, existem regras aqui para quem ultrapassa esses limites durante o próprio ano também. Então, não vai ser só uma coisa que você vendeu ali e vai virar contribuinte no ano seguinte. É possível que você já seja obrigado a pagar no mesmo ano, entendeu? E assim, a gente vê aqui que não tem uma regra simples dizendo assim, a segunda venda de qualquer imóvel já vai ser tributada. Então, é preciso verificar sempre quantos imóveis foram vendidos, há quanto tempo eles estavam no patrimônio, eles foram construídos pelo vendedor, né? Como é que esses imóveis foram adquiridos? Essas são as questões que a gente tem que se perguntar para avaliar se vai haver, né, ou não a incidência desses impostos. E assim, mesmo quando não houver IBS e CBS, a pessoa física ainda pode pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, né, na venda. O ITBI ele também continua existindo e é aquele tributo que incide na transferência, né, de competência do município, e ele é pago geralmente pelo comprador, né, que é embutido ali no valor do imóvel. Para a pessoa física que recebe aluguel, né, a gente também tem critérios. Né? Essa pessoa física ela não vai virar contribuinte automaticamente. Em regra, vão ser analisados aqui dois critérios do ano anterior. Né? Receita anual de locação superior a R$ 240 mil, né? E exploração de mais de 3 imóveis distintos. Então, são dois critérios que tem que aparecer juntos. Né? Fez mais de 240 mil no ano, né, que dá aí 20 mil por mês, e explora mais de 3 imóveis distintos, né? Se esses dois critérios ocorrerem juntos, aí a pessoa pode entrar no regime, aliás, pode se qualificar como contribuinte, né, de IBS e CBS. Então, assim, a pessoa também pode entrar no regime, né, durante o próprio ano se a receita total da alocação ultrapassar em 20% desse limite anual. Né? Esse limite anual vai ter um valor base de R$ 240 mil, então
esses 20% vão ser R$ 288 mil, né? Não precisa ser a receita de um único imóvel também, né? Aí você vai considerar a soma dos aluguéis, né? De todos os aluguéis e todos os imóveis, tá? E esse valor é uma coisa muito importante que tem que ficar clara, é que eles vão ser corrigidos pelo IPCA, né? Não é um valor que vai durar para sempre, não vai ser 240 mil, né, daqui a 10 anos, por exemplo. Esses valores vão ser sempre corrigidos, né, pelo IPCA. E assim, quem ficar abaixo dos critérios continua pagando, né, o imposto de renda sobre o aluguel. Na regra que existe hoje, essa regra não vai mudar. Mas essa pessoa não vai pagar IBS e CBS só porque é proprietário, entende? Para as pessoas jurídicas, né, para as empresas, a lógica aqui ela é diferente. Os limites das pessoas físicas, né, eles não vão isentar as pessoas jurídicas. Uma incorporadora, construtora, imobiliária, a holding patrimonial, né, ela pode estar sujeita ao IBS e ao CBS nas operações com seus imóveis, né? E isso assim não vai ser só para esse tipo de empresa, né? Porque você percebe que essas empresas elas têm ali um objeto, né, uma operação voltada para obtenção de receita a partir de imóveis, né? E assim, essa questão também vai pegar as empresas cuja atividade principal não tenha nada a ver com o mercado imobiliário, né? Vamos pegar uma escola, por exemplo. Imagina aqui uma escola privada, né, que seja dona do prédio onde ela funciona e depois de uns anos essa escola decide vender, né? Vai mudar de endereço, vai para um endereço maior, né? Vai arrumar um outro imóvel, tá? Essa escola, por vender esse seu imóvel que está no seu patrimônio, né? Ela não vai virar uma imobiliária para efeitos do IBS e da CBS, né? Ela não tá, a escola, ela não tem operações habituais com imóveis, né? E assim, eu acho que essa é a palavra-chave aqui nessa nova sistemática, né? No espírito dessa lei nova, né? Que traz o IBS e o CBS. Habitualidade. A gente tem que ver essa questão da habitualidade sempre, né? E assim, nesse caso aqui, né? A venda ela foi realizada por uma pessoa jurídica que exerce atividade econômica, né? Mas assim, ela não vai ser enquadrada na IBS e na CBS automaticamente, mas ela também não vai estar automaticamente fora, né, da IBS, da incidência do IBS e da CBS, só porque o imóvel estava ali contabilmente registrado no ativo imobilizado, né, ou porque a venda foi eventual, né. Na prática, a gente vai ter que analisar se a escola está no regime regular do IBS e da CBS, né, se está no Simples Nacional, se é uma entidade imune, sem fim lucrativo, né? Se a operação está dentro de alguma hipótese de não incidência, qual foi a forma de aquisição desse imóvel, né, em que a escola funcionava, e quais os créditos e os redutores que a escola aqui, né, pode utilizar se vier realmente a ser tributada. Então, a mesma lógica aqui, ela vale para uma clínica que vende o prédio, o seu prédio onde funciona, né, supermercado, uma rede de supermercado que vende uma loja, né, ou uma transportadora que vende um dos seus vários galpões, né? A atividade principal da empresa, ela não vai decidir sozinha se tem imposto ou não, né? A classificação do imóvel, do imóvel vendido como ativo imobilizado também não vai criar por si só a isenção, né? A venda do imóvel é uma operação própria da empresa, né? E ela tem que ser analisada em separado da atividade principal da empresa. Então, cada caso vai ser um caso. Você pode ser que seja tributado, pode ser que não seja tributado, né? E se a empresa estiver no Simples? Assim, o Simples Nacional ele também vai continuar existindo, né? Mas a empresa vai ter que verificar como é que ela vai recolher o IBS e a CBS, né? Ela vai escolher duas metodologias de recolhimento. Então, dependendo do enquadramento, esses novos tributos aí, eles podem ser recolhidos dentro do Simples ou no regime regular, por fora do Simples, né? E isso vai influenciar bastante, sabe? Porque o valor pago, né, pelo imóvel, quando a empresa adquire o imóvel, né, ele vai influenciar no aproveitamento dos créditos, por exemplo, né? Os créditos concedidos aos clientes, a competitividade da empresa, tudo isso vai entrar. Né? Então, assim, se você pegar dois empreendimentos iguais, né, que estão na mesma área de atuação, né, eles podem ter resultados aí muito distintos se um tiver no simples, né, e o outro não, se um recolher por dentro do simples ou por fora, né?
Então, assim, a gente vai ter que estudar muito cada caso. Cada caso vai ter que ter todas as suas particularidades mapeadas aqui com a reforma tributária, né? Nas holdings, né, que também é uma questão que está muito premente, né? Uma holding patrimonial, ela não vai ser automaticamente qualificada como incorporadora, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também não está automaticamente fora ali do radar do IBS e da CBS, né? A gente tem que analisar se ela vende imóveis, né, se ela recebe aluguéis, se ela faz cessões, né, se ela faz incorporações, ou então se é só para administração ali do patrimônio dos sócios, né? A frequência das operações aqui é importantíssima para compreender essa atividade, né? Como é que essa holding, como é que ela adquire suas receitas, né? Como é que ela obtém receita? Como é que ela faz dinheiro, né? É com vendas ali, é com aluguéis, né? Ou não? Ou tem ali só uma atividade de estrita administração ali daqueles bens, né? É só para organizar os bens, deixar eles ali numa pessoa jurídica, é, é, e é, ter tudo ali bem organizado, né? Essa questão, né, da alíquota também, né, é muito importante. Assim, a gente tem visto muita gente falando que vai ser agora 28%, né, tudo vai aumentar 28%, esse percentual aí ele vai incidir sobre toda a operação, mas assim, isso não é bem verdade, né? Esse percentual final ele vai depender das alíquotas de referência, né, da União, dos estados, municípios, que isso aí ainda vai ser deliberado, né, por esses entes. Então, assim, essa alíquota base ela ainda vai ser, né, fixada, mas a lei ela já prevê ali reduções, né, para o setor imobiliário. Nas operações imobiliárias em geral, como venda, né, quem vendeu uma casa, vender um prédio comercial, a redução aí vai ser de 50% sobre a alíquota padrão, né? Na locação, no arrendamento, na cessão onerosa, a redução vai ser ainda maior, 70%. Então, assim, para dar um exemplo, vamos pegar essa alíquota de 28 como exemplo, né? Com essa redução de 50, a alíquota vai virar 14, né? Com a redução de 70, vai vai virar 8,4, né? É uma conta mais complicada assim, né? Vai ser 70%, ele vai pagar 30% de 28%, que vai dar 8,4%, né? Esses percentuais, assim, eles são simulações aqui que a gente está fazendo para exemplificar, né? Não são definitivos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente também não pode ficar alarmado achando, ó, agora vai aumentar tudo 28%, né? Assim, não tem jeito, a tributação vai ficar impossível de ser suportada, né? Assim, calma, a gente não está nesse momento ainda, né? A gente vai ter essa alíquota fixada e sobre ela ainda vai incidir com certeza essas reduções, né? Essas reduções elas já estão previstas na lei, né? E assim, outro ponto muito importante, o imposto vai incidir sobre o valor total do imóvel ali, né? Sobre o preço total que foi pago pelo imóvel, né? Via de regra sim, mas nem sempre, né? Nas vendas, a lei prevê mecanismos para reduzir bastante essa base de cálculo, né? E o principal, grave esse nome, é o redutor de ajuste, né? O redutor de ajuste ele vem para evitar que valores, né, dos imóveis que foram formados ali antes do novo sistema, né, quando não existia, quando você não tinha expectativa de pagar IBS e CBS há muitos anos atrás, quando você adquiriu esse imóvel, né, você vem agora a ser surpreendido por essa inovação e tenha que pagar, né, o imposto assim completamente fora das expectativas, né? Então, o cálculo aqui, né, o redutor, ele não é simplesmente o preço de compra corrigido pela inflação, né? Ele vai variar, esse cálculo vai variar, né? Você vai ter que levar em conta a data de aquisição desse imóvel, né? Quem foi que vendeu o imóvel, né? Se teve já IBS e CBS na compra, né? Isso aí para as operações que vierem a ser realizadas ano passado, né? A gente já vai estar com a incidência desses tributos, né? A gente vai ter que ver o valor de aquisição, vai ter que ver o ITBI que foi pago na aquisição, né? Laudêmio, que também alguns imóveis, né, tem são objeto do laudêmio, né? E assim, vários outros custos, né? Custos cartorários, custos com várias coisas que também estão ali previstos na legislação,
né? E além do redutor de ajuste, a gente também vai ter o chamado redutor social, né? Grave também esse nome, redutor social, né? Então, os valores base desses redutores sociais são os seguintes, né? R$ 100.000 na venda de imóvel residencial novo, R$ 30.000 na venda de lote, né, residencial, e R$ 600 por mês por imóvel na locação residencial. Esses valores também vão ser corrigidos pelo IPCA, né? Não vão ficar eternamente congelados assim, né? O redutor de R$ 100.000, a gente tem que dizer que ele não vale para qualquer residência, isso é importante, né? Ele vai se aplicar a quê? Aquele imóvel residencial novo, né, que atenda ali às condições da lei. Então, um exemplo de venda, né? Imagina uma empresa contribuinte que vende um imóvel por 800 mil, né? Suponha que o redutor de ajuste aqui ele seja de 600 mil. A base, né, de cálculo do imposto vai ser 800 menos 600, que vai dar R$ 200.000, né? Se o imóvel for residencial novo e tiver direito ao redutor social, ele também vai cair mais R$ 100.000, né? Então aí você já, no imóvel de 800, a base do imposto vai ser R$ 100.000, né? E com a alíquota descontada de 50%, né? De 28, a alíquota vai para 14%. Então, sobre esses 800 mil, o imposto que vai ser devido no final, né, no frigir dos ovos, vai ser de R$ 14.000, né, que é 14% de R$ 100.000. Mas assim, esse cálculo aí a gente tem que ter cuidado, né, porque a gente tem que confirmar antes se o vendedor é o contribuinte aqui, né, se o vendedor se qualifica como contribuinte, né, que aí a gente vai ter qual é o redutor que vai ser usado, né, se tem crédito, porque a reforma tributária ela vai ter, né, ela tem essa questão da não cumulatividade muito forte, né, então você vai ter créditos aqui também para aproveitar, né, o crédito de material que você usou para edificar, né, crédito de mão de obra, né, da construção, uma série de coisas, né. E assim, se a operação é à vista, se a operação é parcelada, né? Então, para dar um outro exemplo aqui, né, para o caso de aluguel, imagina uma pessoa, uma empresa, né, contribuinte que recebe aluguel ali residencial de 5 mil por mês, né? Ela tem um inquilino que paga 5 mil ali para morar no imóvel dessa pessoa, dessa empresa, né? Aí aqui você vai aplicar o redutor social de R$ 600, né? A base aqui, ela não vai ser de 5 mil, ela vai ser de 4.400, né? Porque é 5 mil menos 600. Então, imagina aqui, pega aqui essa alíquota de 8,4, né? Que é aquela já descontada 70% dos 28, né? Que a gente está tomando como a alíquota base, né? O IBS e a CBS aqui, eles seriam de R$ 369,60, né? Você vai receber 5 mil e vai pagar R$ 369,60 a título de IBS e CBS, né? Na locação comercial, isso é muito importante a gente saber. Esse redutor social de 600, ele não se aplica. Isso é só para as operações, né, com finalidade residencial, tá? Então, vai alugar para uma pessoa morar, né? Aí você vai ter o redutor social. Você vai alugar para uma pessoa abrir um comércio, você não vai ter o redutor social, entendeu? E assim, locador ele continua sujeito, né, imposto de renda, ali que você paga no Carnê-Leão, né, se for pessoa física. Se for empresa, você vai pagar IRPJ, vai pagar CSLL, né, conforme o caso. Outra questão importante também é a questão do aluguel por temporada, né? A locação residencial, né, por até 90 dias, né? A temporada é isso, 90 dias ininterruptos, né? Até 90 dias ininterruptos, para facilitar 3 meses, né? Fez um contrato ali para alugar por até 3 meses, então você vai se qualificar a sua operação como aluguel por temporada, né? E essa operação ela vai ter um tratamento bem semelhante ao da hotelaria, né? Por conta de Airbnb, aquelas questões, né, de regulamentação do mercado, né, para que o Airbnb não compita, né, de forma desleal com as redes hoteleiras, etc.
né? E assim, esse tipo de locação ele não vai seguir a mesma redução da locação residencial comum, né? Em muitos casos, essa locação aí, ela vai ser tributada de uma forma mais profunda, né? Uma carga tributária mais pesada, né? Então, assim, para quem tem imóvel que trabalha com plataforma de hospedagem, né? Então você vai ter que separar aí já a localização residencial tradicional, né? E essa estadia de curta duração. Até 90 é curta, né? Mais de 90 é tradicional, entendeu? Então, assim, você não pode errar achando que toda locação residencial, né, vai ter essa redução, vai ter a mesma alíquota, porque não vai, né? Se a locação for residencial, mas for de curta temporada, ela vai ter uma tributação diferente, né? E outra questão muito importante também é a questão dos créditos, né? IBS e CBS aí trouxe uma regra da não cumulatividade muito generosa, né? São tributos não cumulativos, né? Isso significa que a empresa pode compensar determinados tributos que ela pagou na aquisição, né, com os tributos que ela pagou na operação de venda, né? Então a construtora pode, por exemplo, ter crédito sobre material, serviço, né, a mão de obra ali para levantar um prédio, né? Então a escola também, né, ela pode se creditar daquele valor que ela pagou, né, quando adquiriu o imóvel e precisou fazer uma reforma, né? Tudo isso aí vão ter regimes específicos, regras aplicáveis, né, específicas. E assim, nem toda compra, contudo, né, ela vai gerar automaticamente ali um crédito comum, né? Por exemplo, o terreno que foi adquirido de uma pessoa que não era contribuinte, né? Então pode ser que você não pagou IBS CBS nessa compra, né? E aí você não vai ter crédito, né? Você pode vir a ser beneficiado por um redutor, que também está previsto na lei, né? Mas o redutor ele é um mecanismo diferente, né? É bem diferente do crédito. A empresa ela comprou ali aquele imóvel de um particular, né? Que não era contribuinte, então ela já não vai ter essa possibilidade de se creditar, né? Do IBS, CBS ali que ela vai pagar quando for vender, né? Porque ela não pagou esse imposto na operação inicial, entendeu? Quando ela era compradora. E assim, contratos de operações antigas, né? Eles vão ter aí regras de transição, né? Então, uma coisa muito importante, não vai bastar que o contrato tenha sido assinado antes de 2027, né? Essa aplicação aí, né, do regime antigo, né, evitar do regime novo, aí você vai ter que atentar para comprovação, né, da data da realização dessa transação, né, a data do registro, né, o prazo de pagamento, né, o tipo de imóvel, né, se o imóvel é residencial, se o imóvel é comercial, né, opção, né, formal também pelo regime de transação, porque a gente vai ter essa questão da opção formal, né. E assim, o mesmo cuidado aqui dos créditos, né, e dessa questão do regime jurídico é também a questão do RET, né, das incorporações submetidas ao regime especial de tributação, né. Então assim, não vai ser só pela data da obra, né, que vai dizer, olha, ela está no RET, não vai entrar no regime novo, né. Você vai ter que analisar aqui o registro da incorporação, né. Qual foi o patrimônio da afetação, né? Quando foi a opção pelo regime, né? Quais são as datas dos pagamentos, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser vista caso a caso, né? A lei, ela traz regras efetivamente complexas, né? Que vêm para não só instituir a nova tributação, mas para que essa tributação seja mais justa, né? Então, para que você consiga se adequar, né, a essas regras que trazem uma tributação mais justa, mais leve, né, mais condizente com as suas atividades, você vai ter que analisar todas essas informações, né? Não vai ter assim uma regra geral. Acho que isso é a coisa mais importante aqui desse vídeo, né? A gente não vai ter uma regra geral que vai pegar todo mundo e a partir de agora vai ser assim, né? Todos esses detalhes vão fazer a diferença na hora de você se qualificar como contribuinte, se qualificar como enquadrado no regime da CBS e da IBS ou não, né?
e também para se beneficiar, né, dessas diminuições, né, desses redutores. Tudo isso aí vai precisar ser muito bem analisado na hora, né, que você resolver comprar, vender, né, ou alugar um imóvel. Né. E assim, nesse ponto, a gente chega naquela questão que sempre vem para a gente, né? Quem é que vai aqui nessa coisa toda da reforma pagar mais, né? Aqui, por tudo que a gente falou, né, a gente percebe que não tem uma resposta única. O impacto aqui ele vai depender muito de quem realiza essa operação, né? Qual o regime tributário dessa pessoa, né? Qual é a base de cálculo? Quais são os créditos, né? Quais são os redutores que ela vai poder utilizar? Qual é a regra de transição? Ela vai estar na regra, ela já vai estar no regime novo, né? Ela vai estar no regime anterior ainda, né? Então, assim, um locador, pessoa física, né? Ele pode ficar de fora do IBS e da CBS com outro, né? Um outro locador com mais imóveis, mais receita, ele pode ser enquadrado, né? Uma empresa, um hospital, uma escola, um escritório de advocacia, um consultório de dentista, um consultório médico, né? Ele pode vender um prédio, né, um imóvel, e ter incidência mesmo sem atuar no mercado imobiliário. Um outro empreendimento da mesma natureza, né, por estar no simples ou possuir ali uma natureza jurídica diferente, né, ele pode vir a ter um tratamento distinto e não pagar. Né? Uma holding, por exemplo, ela pode ter poucos créditos, né, para compensar na hora de aplicar a não cumulatividade, né? E aí ela sofreu um impacto de uma carga muito grande, né? A incorporadora, por outro lado, ela vai poder aproveitar muito mais crédito, por exemplo, do que a holding, né? Porque ela já vai ter várias outras operações anteriores, diferentes da holding, né? Ela está construindo, está tá adquirindo vários imóveis, né? Então isso aí pode reduzir muito o impacto, né? A holding pode vir a ser bem mais tributada do que a incorporadora, por exemplo, né? Então, assim, para fechar esse vídeo, para a gente resumir todo esse conhecimento aqui em 5 perguntas, né? Para você entender se vai ter que pagar e quanto você vai ter que pagar de IBS e CBS, você vai se perguntar sempre quem é o proprietário, né? Esse proprietário aí é contribuinte, qual o regime tributário dele? Qual é a base de cálculo, né? Quais são os créditos ou redutores que estão previstos ali na lei, né? Tem uma regra de transição? Essas são as perguntas que você vai ter que responder, né? Com o auxílio, claro, do seu advogado de confiança, do seu contador de confiança, né? De consultores com capacidade para te ajudar, né? E assim, todas essas respostas a gente percebe que elas não estão no imóvel, né? Nessa nova regra, a gente não vai ter mais uma coisa ali que vai estar focada no imóvel, no valor do imóvel, né? Se o imóvel vale muito, se o imóvel vale pouco, se foi subavaliado, se foi superavaliado, né? A gente vai ter uma necessidade, né, de análise muito maior, de planejamento muito maior, né? E assim, tudo vai convergir, né, para definir quem é que está fazendo essa operação, né? Como é que essa operação foi estruturada? Então, assim, a gente vai ter muito que estudar pela frente aí, né, com IBS e CBS no mercado de imóveis, né, no mercado imobiliário, e nós vamos estar sempre aqui nesse canal, né, trazendo as novidades para vocês, fazendo mais vídeos sobre esse tema, né, se vocês querem que a gente aprofunde algum aspecto que foi tratado aqui, comenta, né, se você ficou com alguma dúvida, comenta, se você conhece alguém que tem imóveis, que trabalha com imóveis, que esteja fazendo, que esteja num momento de comprar e vender, ou que tenha algum imóvel que ela está pensando em fazer alguma transação, né, com ele, ou muitas vezes até fazer uma sessão, né, deixar alguém ou alguma outra pessoa utilizar, fazer um comodato, o que quer que seja, né? Manda esse vídeo para essa pessoa, porque eu acho que esse vídeo ele tem utilidade pública, né? A gente aqui fez um apanhado geral em poucos minutos, né, sobre esse novo sistema e a partir daqui, né, vamos todos estudar, vamos compreender esse novo jogo tributário que está nascendo com a reforma e, como sempre, né, tentar pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Valeu, né? Curte, compartilha. É isso aí. Até o próximo vídeo.